Olá pessoal, nós voltamos. A gente teve um probleminha técnico aqui, é o mal de iniciante, né? Mas nós já estamos de volta para falar com vocês a respeito de um assunto muito sério, que é o divórcio, né? Um assunto que envolve família, envolve bens, envolve tanta coisa que precisa ser discutido para que nós saibamos quais os nossos direitos. Então, se você tem dúvidas, pode escrever para a gente e nós estaremos aqui prontos para te responder. Nós tentaremos, né, estar aqui semanalmente para que você receba informações sobre o direito brasileiro e no que eu puder ajudar, né, eu estou à disposição também. Nós temos um número de telefone aí nos Estados Unidos que você pode ligar também. Eu vou estar disponibilizando o número daqui a pouco. E é o seguinte, nós vamos falar a primeira coisa sobre o casamento, a validade do casamento feito no exterior. O casamento feito no exterior, ele tem validade aqui no Brasil? A resposta é sim. Recentemente, até o Consulado Brasileiro de Nova York nos deu uma entrevista nesse sentido e o cônsul, ele respondeu o seguinte, que as pessoas pensam, muitas pessoas pensam que não tem validade, mas existe essa validade. A imigração dos Estados Unidos, ela aceita o casamento, o feito aqui, né? E o Brasil aceita o casamento realizado nos Estados Unidos. O que acontece às vezes? A pessoa pensa que o casamento feito nos Estados Unidos não vale, chega aqui no Brasil, se casa novamente. Muito cuidado com isso. Nesse caso, ela está cometendo um crime, que é o crime de bigamia. E, olha, tem gente participando aqui. O Rômulo, nosso amigo Rômulo, está dizendo que ele é assistente, isso mesmo, assistente da doutora Suelen Caldeira, está à disposição para nos ajudar. Podem mandar suas perguntas que o Rômulo vai nos auxiliar também. Então, sobre a bigamia é o seguinte, gente. Casou nos Estados Unidos, você precisa se divorciar para casar no Brasil. A mesma coisa, casou no Brasil, você precisa se divorciar para casar nos Estados Unidos. Tem muita gente querendo regulamentar o seu status migratório nos Estados Unidos através do casamento. E com isso, o que ele quer se casar e ele deixa de fazer o divórcio no Brasil e faz um novo casamento nos Estados Unidos. Não pode, tá, gente? Muito cuidado com isso. Futuramente pode te dar grandes dores de cabeça junto com a imigração. Por isso, regulamente o seu documento, tá bom? Para o seu divórcio, para que você não tenha problemas com a imigração, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Amanda e Marcelo. Então não seria preciso registrar o casamento no consulado brasileiro quando se casa nos Estados Unidos? É preciso registrar sim. Por quê, Amanda e Marcelo? Porque esse casamento, ele precisa, para ele ter efeitos no Brasil, ele precisa ser registrado em uma repartição pública brasileira. O consulado brasileiro é como se fosse um cartório brasileiro dentro dos Estados Unidos. Você tem duas opções, Amanda e Marcelo. Você pode registrar o seu casamento no consulado. Segunda opção é registrar o seu casamento diretamente em um cartório brasileiro aqui, o que te daria até menos trabalho, porque a certidão do consulado, depois, obrigatoriamente, ela tem que passar por um cartório brasileiro. Você fazendo diretamente no cartório brasileiro, vai ser um trabalho só e o consulado aceita os documentos brasileiros, os documentos que são enviados daqui para lá. Então, assim, duas opções. Tem que registrar no consulado ou em um cartório brasileiro para ter efeitos, tá bom? E é interessante a sua pergunta, que há pessoas que acreditam assim, nunca vou precisar registrar. Tem gente que não registra e vai passando. E quando, por exemplo, faz o primeiro casamento, divorcia, depois no segundo casamento quer registrar no consulado. O que o consulado diz? Olha, eu quero o primeiro casamento e o primeiro divórcio para depois registrar o segundo casamento. E aí tem que ser feito, entendeu? Tem que ser feito tudo e vai ser um trabalho assim triplicado. Então, casou, registra, faz tudo por parte para que você esteja regular nos dois países, tá bom? Podem ir mandando as perguntas aqui, ó.
Cleison França Costa, boa noite, Cleison, tá participando também com a gente. Gente, então, a outra questão foi a bigamia, né, que eu falei. O Brasil não aceita pessoas já casadas se casarem de forma alguma. E o que acontece se tiver o crime de bigamia? Será nulo o segundo casamento, tá? Sem efeito jurídico nenhum aqui, ok? E se a pessoa que casou sabia que o outro era casado, ela entra na punição também, tá? É um crime que dá problema civilmente e criminalmente, junto com a justiça daqui. Vamos ver mais aqui. Olha só. Quando se fala em divórcio, é engraçado, né? A gente que é profissional, a gente lida semanalmente com esse tipo de problema, mas é importante você que é casado e pretende se divorciar, pensar em uma coisa. Eu achei interessante o que um advogado fez há muito tempo aqui no Brasil, e ele diz o seguinte... uma pessoa foi procurar ele no escritório para se divorciar, uma mulher, e ele escreveu os documentos e ele colocou junto com esses documentos 4 perguntas. Eu anotei aqui que eu achei interessante para mostrar para vocês. Primeiro, eu fiz tudo o que pude para salvar meu casamento? Segundo, o divórcio é a melhor opção? Terceiro, quais são as minhas maiores influências? Quarto, quantos momentos vocês passaram juntos e como se conheceram? Então é o seguinte, gente, ele colocou isso, o final da história é que a pessoa foi para casa, pensou, analisou essas perguntas e viu que era melhor ficar junto do que se separar. Então essas perguntas eu passo a vocês também, porque muitas vezes o casamento ele tem jeito, o casamento assim não merece um divórcio, né? Existe ainda, nós temos ainda como lutar por ele, mas se você chegou à conclusão que você precisa de um divórcio, que é isso que você precisa fazer, nós estamos aqui para te ajudar também nisso, né? Eu não sou psicóloga, mas eu estou assim, levando vocês a pensarem a respeito do que esse advogado fez e deu certo. Olha só, até 2010 aqui no Brasil, era necessário que houvesse a separação judicial e depois o divórcio. A pessoa não poderia entrar com o divórcio diretamente. Só que, a partir de 2010, o que aconteceu? A lei possibilitou que as pessoas entrassem diretamente com o divórcio, e isso facilitou muito quem queria divorciar, porque antes só divorciava quem tinha 2 anos de separação de fato ou já tivesse feito a separação judicial. Então hoje, se você quer divorciar, você pode divorciar de forma imediata. Casou, tem 1 mês de casado, quero divorciar, não quero ficar, pode divorciar. Não é necessário, assim, um tempo, tá bom? Vamos lá, tô chegando aqui. Mais perguntas? Não, eu não só tiro dúvidas de divórcio. Hoje a gente colocou esse assunto, é a Danúbia, né? Boa noite, tá, Danúbia? A gente colocou esse assunto porque é um assunto assim que eu sou muito procurada nesse assunto por brasileiros que moram aí, mas a gente trata de imóveis, revisão de imóveis. Muita gente também que comprou em construtoras aqui tem problema de ter seu apartamento ou paga juros absurdos. Nós fazemos a revisão de contrato, então a gente pode vir assim em outra oportunidade, mas pode fazer suas perguntas, entendeu? Mas assim, nós podemos vir assim com esse assunto durante toda a live, entendeu? Para que vocês possam também aprender quais são os seus direitos. E vocês podem deixar as perguntas também que sejam de outras áreas do direito, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Um abraço aí, tá? Para Ana Carolina, Márcia Bittencourt. Muito obrigada pelo elogio, a Márcia é uma cliente nossa, tá? Muito obrigada, Márcia. Então, gente, até 2010 era necessário fazer essa separação judicial, agora não. Agora o divórcio, você pode fazer o divórcio de forma direta, tá bom? O que aconteceu? Tem alguns casos aí nos Estados Unidos. A pessoa era separada judicialmente aqui no Brasil, chegou nos Estados Unidos e se casou
sendo somente separada judicialmente. Eu já vi um caso que deu problema de deportação, por quê? Na hora que a cidadã brasileira ela foi entregar sua certidão para a imigração, para fazer a cidadania, eles perceberam que não havia o divórcio, havia só a separação judicial. Então, só pode se casar novamente quem é divorciado, tá? Se você é separado judicialmente, ainda não terminou. Faça o divórcio e aí você vai estar, assim, tranquilo para se casar, tá? Uma pergunta interessante é o seguinte, que as pessoas fazem. Só um momentinho aqui, a Danúbia, doutora, tem uma dúvida. Danúbia, pode ir colocando a sua dúvida, tá? Nosso escritório vai responder. Eu tô vendo que você tá falando a respeito de uma pessoa que tem prioridade, tá? De andamento de processo. O Wellington tá perguntando o seguinte: qual a diferença de separação judicial para divórcio? Wellington, o divórcio ele cessa todas as obrigações entre o casal e permite um novo casamento, tá? A separação judicial não. É como assim, se ficasse um elo ainda ligando as partes. Por que existe a separação judicial? A separação judicial ela foi colocada pela bancada evangélica que acredita que deve haver um prazo entre a separação e o divórcio para que as partes escolham se querem ou não ficarem juntas. É como se as partes dessem um tempo e depois elas pudessem resolver com a cabeça mais fria, optar ou não pelo divórcio. Então, o que aconteceu? A gente teve o código novo agora, foi lançado há pouco tempo. Ele manteve a separação judicial, apesar dela não ser utilizada mais no Brasil. Manteve por quê? Por causa da bancada evangélica. Isso não foi retirado do código, porque eles acreditam que há pessoas separadas judicialmente que podem ainda optar em se manterem juntas, ok? Débora gostaria de saber se existe uma lei que obriga a mulher a pagar um aluguel ao ex-marido. Débora Andrade, a sua pergunta ela tá um pouco ampla, depende do contexto, entendeu? Por exemplo, se esse ex-marido ele não está usufruindo do patrimônio que o casal construiu junto, por exemplo, aí o juiz pode falar, olha, você, esposa que está com todos os bens, você vai pagar o aluguel para o seu ex-marido, mas não existe uma lei específica para isso, tá? Interessante é o seguinte, que um dos temas que envolve divórcio é pensão alimentícia para o ex-cônjuge. O que a lei do Brasil diz? Ela diz o seguinte, que não há obrigatoriedade de você pagar pensão para o seu ex-cônjuge. Entretanto, suponhamos que a pessoa seja dependente econômica. Vamos dar um exemplo aqui. Uma mulher que sempre foi do lar, dona de casa, e depois ficou doente. Como que o juiz ele vai analisar cada caso, entendeu? Ela tem 50 e poucos anos, não consegue entrar no mercado de trabalho mais. Nesse caso, se o marido tem condições, o juiz ele vai colocar o marido pagar uma pensão para ela. Mas a lei determina que as pensões sejam fixadas por tempo limitado, até que a mulher ou o homem, ou o cônjuge, o ex-cônjuge, ele se insira no mercado de trabalho, entendeu? Então, assim, há casos extremos que a pensão ela vai por prazo indeterminado, como o caso de uma pessoa que é idosa e ficou doente. Como que ela vai trabalhar? Como que ela vai voltar para o mercado de trabalho? Então, cada caso será analisado pelo juiz, tá bom? Eu tô vendo perguntas aqui, gente. Muita gente com problema. Pode deixar, tá? Nós vamos responder. Problemas de apartamento. Vamos lá. Se um casal se divorciar e depois quiser casar novamente, é possível? Edenilza Nunes, obrigado por sua participação. Edenilza, é possível sim. O que acontece? Aqui no escritório já aconteceu algumas vezes do juiz assim, dar sentença e o cliente ligar e falar assim, olha, eu não quero mais divorciar, eu quero ficar junto. Mas o juiz acabou de dar a sentença. Então, não tem como mudar aquilo ali. Aí a gente tem que pegar uma certidão, averbar o divórcio, depois ele pega a certidão e faz um novo casamento.
Mas até a sentença as partes podem resolver, tá? Se querem ou não divorciar. E aí a gente para o processo, acaba com o processo. Se não tiver dada a sentença, mantém o casamento sem precisar do divórcio, tá bom? Vamos lá, mais participações. Martins, tudo bom aqui, graças a Deus. Tem gente perguntando aqui, vamos lá. Vamos lá. Gláucia Aparecida, eu gostaria de saber se com a união estável tem traição, quais são os direitos? Gláucia, olha só. O Brasil tem um projeto de lei em andamento, não estou me lembrando agora o nome do deputado, para que em casos de traição haja direito à indenização e perda dos bens, tá bom? Mas hoje, atualmente, a lei não permite isso, tá bom? Se traiu ou não traiu, a partilha de bens ela vai ser feita de forma igual, tá bom? Dá um ok aí se eu respondi a sua pergunta. Ok, vamos lá. Minha filha ganha pensão todo mês. Deixa eu ler aqui. Minha filha ganha pensão todo mês, mas o pai dela pegou férias e minha filha não ganha férias, só a pensão. E este mês ganhou bem menos, isso é certo? Olha só, depende de como foi fixada a pensão da sua filha, tá bom? Nos Estados Unidos, geralmente, a pensão ela é fixada por semana. $100 por semana, $200 por semana. Aqui no Brasil, se o juiz ele tem acesso, né, ao contra-cheque do devedor, porque muitas pessoas também eles trabalham como autônomo. Mas se o juiz ele tem acesso ao contra-cheque do devedor, ele coloca uma porcentagem, tá? 30%, 40%. A depender do que ele fixar, ou às vezes um valor fixo, por exemplo, vai ser um salário mínimo todo mês. Então, independente se o pai dela ganhou mais ou menos em algum mês, ela vai receber só o valor fixado na sentença, tá bom? Então tem que olhar a sentença, tá? Dá um ok aí se a sua pergunta foi respondida. Vamos mais. Vamos lá. Olha só, hoje a gente está respondendo perguntas que envolvem divórcio, tá? Muitas coisas envolvem divórcio. Partilha de bens, pensão alimentícia, regulamentação de visitas, guarda, tá, gente? Pode mandar suas perguntas. Boa noite, doutora. Minha esposa está gestante, está com 3 meses, mas ela mandou eu ir embora. Falta da entrada no divórcio. O que você aconselha? Qual a consequência para ambos lados? Tá, falta da entrada no divórcio. Olha só, você pode fazer divórcio de 2 formas. Você pode fazer o divórcio no exterior, aí nos Estados Unidos, ou fazer divórcio aqui no Brasil. O que eu te aconselho? Se você e a sua ex-esposa estão nos Estados Unidos, o melhor caminho é fazer o divórcio nos Estados Unidos, porque o juiz vai acompanhar o caso. O estado de Massachusetts, ele tem um problema assim, diferente de outro estado, por exemplo, de New Jersey. Ele não aceita divórcio feito por procuração se as 2 pessoas estiverem no exterior. Então, se você e sua ex-esposa estão no exterior, o melhor caminho é fazer o divórcio aí e depois fazer aqui no Brasil a homologação de sentença. O que é a homologação? É a sua sentença de divórcio estrangeira, ela vai passar para cá e ela vai ter efeitos também aqui. Eu não sei onde você se casou, mas, por exemplo, se você se casou aqui, essa sentença, depois de ter efeitos aqui, ela vai ser averbada na sua certidão de casamento e você vai ficar como divorciado, tá bom? Então, assim, você tem 2 opções para fazer divórcio aí também, tá? Você pode ser consensual,
que é um divórcio muito mais barato, tá bom? Você pode fazer até com um paralegal e pode ser um divórcio, se for litigioso, eu te aconselho a procurar um bom profissional, tá bom? Mas se ela concordar com esse divórcio, você pode, assim, ganhar tempo, não gastar tanto, tá bom? Mas é interessante que seja feito aí primeiro e depois homologado aqui no Brasil. Tá, Luan? Coloca aí se eu tiver respondido a sua pergunta, se ficar alguma dúvida. Tá bom, gente? Vamos lá. Adriana colocou, né, Adriana? Depois das férias ela ganhou menos. Deve ser em cima da porcentagem, então, a pensão alimentícia fixada, tá bom? Porque quando sai de férias, geralmente tem um adicional e pode ser isso que aconteceu. Luan Eduardo, é de Recife, ok. Então, ó, tem gente de Recife assistindo a gente, você pode fazer o divórcio aqui no Brasil mesmo, tá bom? Ó, Delma Cardoso Calazans, divórcio no Brasil tem validade nos estados, sou casado nos 2 países. Delma, deixa eu saber o seu detalhe para mim aqui, você é casada nos 2 países. Tá, você é casada, você fez o seu casamento Brasil ou Estados Unidos? Me explica melhor, porque é o seguinte, se você divorciou no Brasil, ele tem validade sim, é só você tirar a certidão e levar para os Estados Unidos, tá bom? Estados Unidos não tem muita burocracia, não. Pode colocar aí, vamos ver mais. Tem sim, Martins, eu vou te passar depois, tá bom? WhatsApp, pode deixar sua pergunta aí. O Leandro tá perguntando, Leandro Lopes, boa noite, guarda compartilhada, como funciona? Olha só que interessante, Leandro. A guarda compartilhada, ela funciona o seguinte, o pai e a mãe, eles são responsáveis por todos os interesses da criança. Eles decidem em conjunto qual hospital a gente vai levar, qual médico, qual escola essa criança vai estudar, para onde que ela vai viajar, com quem ela vai viajar. Os 2 têm que decidir juntos. Hoje aqui no Brasil a regra é guarda compartilhada, tá? E isso pode ser modificado com grandes exceções. Quais seriam essas exceções? Por exemplo, se um dos pais ele age com maus tratos contra a criança. Outra questão é o seguinte, a distância. Se o pai está nos Estados Unidos, a criança está no Brasil, isso é muito difícil. Há 2 entendimentos. Tem juízes que acham que pode ser guarda compartilhada sim. Por quê? Existe Skype, existe WhatsApp, existe todo tipo de tecnologia para que o pai esteja em contato com a criança. Mas há juízes que entendem o seguinte, não, que a guarda compartilhada tem que ser para pais que moram perto, para que estejam perto para resolver tudo. Então, assim, vai depender do juiz, tá bom? Cada caso tem que ser analisado. Mas a sua pergunta é interessante, a sua colocação muito importante, porque no Brasil hoje é a guarda compartilhada. E outra exceção é quando o pai fala, eu não quero ter a guarda do meu filho. Então, aí o juiz coloca a guarda para um só. Mas o que a gente vê nos tribunais é que todos os 2 querem ter a guarda e eles preferem mesmo a guarda compartilhada, tá? Ok, Delma, você então é casada nos Estados Unidos. Se você se divorciar, você pode se divorciar aqui no Brasil, tá bom? Sendo casado nos Estados Unidos, ou se divorciar nos Estados Unidos, tá? Se você se divorciar direto no Brasil, só desligar aqui, gente, licencinha. Se você se divorciar direto aqui no Brasil, você vai evitar a ação de homologação de sentença. Vai fazer uma coisa só, divorcia aqui, já regulamenta o seu status aqui de cidadã brasileira. Agora, se você optar por divorciar nos Estados Unidos, você depois vai ter que homologar aqui também para regulamentar o seu status, tá bom? Para divorciada, né? De casada, você vai passar a ser divorciada.
O Castro tá participando. Castro, eu não vi sua pergunta. Vamos lá. Pode enviar novamente, tá? Porque eu não tô vendo a sua pergunta aqui. Ok, Castro? O Rômulo, me ajuda aí, Rômulo. Vamos lá. A Delma falou, estou em fase final de divórcio no Brasil. Ok, então você não vai precisar homologar e depois você vai poder levar a sua sentença aqui para os Estados Unidos, tá bom? Jamito coloca, por exemplo, uma procuração. Jamito, faz a sua pergunta completa, eu não vi acima nenhuma pergunta. Vamos lá. Tá perguntando, o Beto tá perguntando, você tá aqui nos Estados Unidos? Não, eu estou aqui no Brasil, tá? Estou na região aqui de Minas Gerais e o nosso escritório presta serviços para quem está no exterior, tá bom, gente? Vamos ver. Gente, as perguntas que eu não responder, como eu falei com vocês, eu estou aqui começando hoje, né? Então eu estou em fase de teste, tá? Depois a gente vai ir consertando e melhorando, tá? Essa tecnologia é nova para mim. Então vamos lá. Todas as perguntas que não forem respondidas. O Matheus pergunta, você mexe com caso de imigração? Não, não mexo, tá bom? Imigração tem que ser advogados credenciados nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu acho mais aqui, gente. Gente, pode mandar, tá? Mais perguntas. Jamito Medina, pode mandar novamente a sua pergunta, tá? Você colocou que tá em cima. Eu não encontrei. Vamos lá. Ah, tá. O Rômulo tá falando aqui pra gente que o Castro, a pergunta dele realmente não apareceu nos comentários para ele enviar, por favor. E o Jamito também, tá, Jamito? Vamos lá. Tônia Murim, minha ex fez o divórcio aí no Brasil, não estava presente. E se o divórcio dela vale aqui nos Estados Unidos? Tônia, olha só, é o que eu falei. Tem estados aí que, mesmo a imigração, a lei de imigração sendo federal, Massachusetts, por exemplo, eles não aceitam um divórcio quando os dois não estão presentes. Talvez a outra parte estava presente, entendeu? Por exemplo, minha ex fez o divórcio, talvez você estava aí e ela fez o divórcio aqui com a procuração sua, tá? Nesse caso, vale. O estado, por exemplo, de Massachusetts, ele exige que uma das partes estejam presentes, que o divórcio não seja feito na ausência das duas partes, ok? Então, sendo uma das partes estando presente, o seu divórcio é válido, tá bom? Coloque um ok se foi respondida a sua pergunta. Quando o casal divorcia e a esposa não trabalha no secular, ela tem direito aos bens adquiridos no casamento? Sim, a Rosimeire está perguntando. Olha só, quando a gente fala em bens, em partilha de bens, a gente tem que saber qual o regime de bens que as partes casaram. Mas suponhamos, Rosimeire, que seja o casamento do regime padrão aqui no Brasil. Qual o regime padrão? Comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens? Tudo que você adquirir, tudo que o casal adquirir na constância do casamento, seja ela dona de casa, seja ela, tenha ela um trabalho secular ou não, tudo que adquirir na constância do casamento, com o divórcio será metade para um, metade para outro, tá bom? Então, assim,
Não importa se ela não trabalhou fora de casa, ela vai ter o direito à partilha de bens, ok? Filho adotivo também, agora o Castro Rezende pergunta, ó, filho adotivo também tem direito à pensão em caso de separação? O não pagamento de pensão leva à perda do direito de visita? Obrigado. Obrigada também por sua participação. Olha só, Castro, se esse filho adotivo ele está registrado na certidão, ele tem direito sim, tá? Na certidão de nascimento, consta o seu nome, está registrado. O que acontecia muito no Brasil e até hoje acontece? Chama adoção à brasileira. O filho não é seu, você vai lá e registra, coloca o seu nome na certidão. Você vai ter que pagar pensão para esse filho, tá bom? E a sua segunda pergunta é: o não pagamento de pensão leva à perda do direito de visitas? Não, tá? Uma coisa não está condicionada à outra. Aqui no Brasil, o não pagamento de pensão leva à prisão, tá? É uma das medidas mais drásticas, leva à negativação do nome, penhora de bens, entendeu? Mas não leva à perda do direito de visitas, ok? Ó, Vanessa Marques, não entendo, pois meu marido americano faleceu e ele tinha se separado nos Estados Unidos. E a certidão de óbito saiu com o nome da ex-mulher. Vanessa, eu não sei se esse separado seu é separado judicialmente ou divorciado, tá bom? Mas suponhamos que ele seja divorciado, a certidão de óbito vai constar que ele foi casado com fulano, mas divorciou-se, tá bom? Aqui no Brasil, as certidões é tudo interligado. Então, quando você faz um divórcio, eles ligam para onde a pessoa nasceu, onde está a certidão de nascimento dela, e informam, olha, casou, olha, divorciou. E embaixo, assim, nas averbações, constam todas as informações. Eu não posso te detalhar assim como funciona as certidões aí nos Estados Unidos, tá bom? Mas esse erro pode ser corrigido com as outras certidões atualizadas do seu marido, tá bom? Isso aí você tem que procurar um advogado aí nos Estados Unidos para que ele faça isso para que você não perca direito algum, tá bem? Vamos lá, Vânia Maria, não sou casada, mas tenho uma filha com ele. Se ele morrer, eu tenho direito à pensão ou só minha filha? E quando ela passar para a maioridade, ela perde ou eu fico? Vânia, é o seguinte, você só teve uma filha com ele, então a responsabilidade dele é só com ela, tá? Você não vai ter direito a essa pensão. A pensão aqui no Brasil é estabelecida para quem tem até 18 anos, tá? Mas suponhamos que essa pessoa queira fazer uma faculdade, não tem condição de pagar e o pai tem condição de pagar, então ele vai ser obrigado a manter ela até o final dos estudos, tá bom? Agora é o seguinte, você perguntou quando ela passar para a maioridade, o que acontece? Aqui no Brasil, uma pensão só é cancelada com uma ação judicial, não é cancelada automaticamente. Então, se ela completou 18 anos, ele vai ter que entrar com ação para que seja cancelada essa pensão, tá bom? Não é só parar de pagar, não. Mas suponhamos, isso que eu falei, que ela esteja estudando e não tenha recurso, queira estudar e não tem recurso para isso, ele tem que continuar bancando ela, tá bom? Norival Costa, estou com divórcio litigioso em andamento, mas não aceito o divórcio. O que pode acontecer? Minha mulher que pediu. Norival Costa, olha só, você não precisa concordar com o divórcio. Você precisa só ter a ciência do divórcio. De qualquer forma, o divórcio vai sair aqui no Brasil. O fato de você não querer assinar ou concordar, isso só atrasa, entendeu? O que vai acontecer é que vai demorar mais a sair do que se você concordasse, tá bom? Mas o juiz decide no final e o divórcio é dado, ok?
Vamos lá. E como fica ambos lados? O Luan perguntando sobre a responsabilidade de ambos lados sobre a guarda da criança. Existe uma lei para facilitar e resolver o mais rápido possível? Olha só. Depois você dá um ok se é o que você está querendo saber, o que eu vou responder realmente, porque ficou um pouco confusa a sua pergunta. Ainda que as partes, pai e mãe, eles não se biquem, eles não se deem bem, a guarda da criança, a regra é que seja compartilhada. Tudo, a lei é o seguinte, ela visa o bem-estar da criança, e isso está na lei. Entendeu? Então, assim, não existe, assim, detalhando, não. Cada caso é um caso, entendeu? O juiz ou o conselho tutelar, se você tiver algum problema com a sua ex-mulher, ele vai analisar o seguinte, o que é melhor para a criança, entendeu? Eles podem intervir escolhendo o que é melhor para a criança. A lei diz que as escolhas deverão ser feitas em benefício da criança, tá? Em benefício do menor, tá bom, Luan? Pode detalhar mais se você quiser saber mais. Meu neto, a Valmira diz, meu neto queria ir para os Estados Unidos, é isso aí? Como faz? Olha só, essa pergunta a gente tem que fazer para um advogado de imigração que pode, assim, facilitar, entendeu? Dando os caminhos, tá bom, Valmira? Para te ajudar, ok? O Martins, vamos lá. Martins, meu tio morreu assassinado pelo enteado e a mulher do meu tio não era casada no papel, mas moravam mais de 25 anos juntos. O que a gente tem aí, Martins? A gente tem um caso de união estável e o regime que rege a união estável é comunhão parcial de bens, tá bom? Então, assim, é como se casados fossem, tá bom? Ela tem os seus direitos protegidos. Margarida, vamos lá, Margarida Gomes. Eu estou casada na Espanha, posso me divorciar no Brasil e tem validade aqui? Em caso de maus tratos, posso também mover no Brasil? E eu posso dar entrada sozinha no Brasil? Margarida, olha só, você pode, tá? Mesmo estando casado na Espanha, o casamento sendo realizado no exterior, você pode dar entrada aqui no Brasil, sim. Mas quando é litigioso, a minha orientação é o seguinte, se o seu ex-marido está aí, né? Marido, né? Não divorciou, ele está na Espanha e você na Espanha, e existe ainda caso de maus tratos, a melhor opção é levar isso para um juiz que vai te ouvir, que vai acompanhar o caso, entendeu? Aqui no Brasil ficaria muito distante e o juiz ele não teria acesso a tantas informações como o juiz da Espanha. Então, assim, o melhor é se fazer, primeira coisa, divórcio na Espanha, depois homologação dessa decisão jurídica aqui, tá bom? No Brasil. E a gente faz isso, tá bom? Ó, o Juliano Paisantes participando também com a gente. Bom trabalho, muito obrigada, Juliana, tá? Um grande abraço. Moana Silva. Estou me divorciando aqui. Como será feita a divisão de bens aí no Brasil? Nossa, Moana, pergunta excelente. Olha só, se você está se divorciando nos Estados Unidos, o juiz americano ele não pode resolver sobre a partilha de bens, dos seus bens que estão aqui no Brasil, ok? O que você vai ter que fazer? Primeira coisa, divorcia nos Estados Unidos e faz a partilha de bens aqui no Brasil, tá bom? A divisão vai ser de acordo com o seu regime de bens, ok? Se foi comunhão parcial, é o que eu falei, metade para cada um. E depois que você fizer o divórcio, além dessa partilha de bens, você vai ter que fazer a homologação de sentença, tá bom? Para provar aqui para o juiz que realmente você está divorciada aí no exterior, ok? Rosimeire agradecendo, um grande abraço. Ok, Shirley Santana, estou no meio de um divórcio litigioso o que é o que eu mais quero, né? Me livrar desse casamento. Será que demora muito? Shirley, depende, tá? Da comarca que está em andamento, vai depender do advogado também que está trabalhando para você.
um divórcio litigioso ele é mais demorado do que um divórcio consensual. O que você pode fazer é o seguinte: pegar o número do processo, pedir ao seu advogado o número do processo, acompanhar pelo site todo o andamento e, se estiver atrasando, ligar para o seu advogado: olha, o que aconteceu essa semana, entendeu? Cobrar para que ele também cobre de quem ele tem que cobrar para que seu divórcio saia mais rápido, tá? Mas um divórcio litigioso, ele tem audiência, ele não é tão simples, entendeu? Como um divórcio consensual, que às vezes nem audiência tem, o juiz já dá a sentença. Então, assim, aqui no Brasil não é tão rápido, infelizmente, não é como nos Estados Unidos, que os divórcios, com 3 meses você já tem um divórcio, 6 meses você já tem um divórcio. Aqui um divórcio litigioso, ele dura mais que isso, tá? Castro, muito obrigada. O Anderson, depois você escreve toda a sua pergunta, tá? Junto para que eu possa ler aqui. A Vanessa. Ô, Jamito, pode mandar sua pergunta. Eu não encontrei. Rômulo, se você estiver vendo aí, pode colocar a pergunta do Jamito pra gente responder. Olha só, a Vanderlúcia Miranda, ela tá perguntando o seguinte aqui: se eu posso responder sobre uma causa que ela está movendo contra o INSS. INSS, aposentadoria, são coisas que nós trabalhamos também, mas nós vamos fazer uma live especial para isso e eu posso te responder. Deixa aí a sua pergunta, tá bom? Que eu vou te responder, entrar em contato com você e te responder, tá? Mas a gente pode fazer uma live só sobre isso. É interessante, só saindo do assunto aqui, Estados Unidos e Brasil firmaram um acordo a respeito de tempo de contagem para o INSS. E esse acordo está quase regulamentado já para entrar em vigência, tá bom, gente? Então, quando entrar em vigência, a gente vai estar avisando. Ô, Jamito, achei. Vamos lá. Já fiz o meu divórcio aqui nos Estados Unidos e pedi para fazer a homologação no Brasil. Você sabe se precisa de algum outro documento do casal, por exemplo, uma procuração? Jamito, vai precisar de uma procuração sim, tá bom? Para a pessoa estar homologando o seu casamento aqui, e vai precisar também de documentos originais, tá? Uma homologação, ela exige documentos originais que sejam apostilados. Antes, o documento ele tinha que passar, todo documento estrangeiro, por exemplo, o que é homologação? Nesse seu caso, é a sentença de divórcio, ela vai ser trazida aqui para o Brasil. A sentença é um documento estrangeiro, porque foi dada, é uma decisão dada por um juiz estrangeiro. Então, antes, todo documento estrangeiro ele tinha que passar pelo consulado brasileiro para ser legalizado. Hoje a lei mudou. Hoje ele precisa ser apostilado na Secretaria do Estado, tá bom? Então, se for no estado de Massachusetts, o seu divórcio, ele tem que ser um documento apostilado. Vou mostrar para vocês, eu tenho um aqui em cima, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é uma apostila, tá? A gente tem aqui, ó, o documento original, tá? Nesse caso é uma certidão de casamento, mas essa aqui é a apostila que tem que ser feita na secretaria do estado responsável, tá bom? Pela decisão. Então, se instrua aí com seu profissional. Se você precisar, a gente está à disposição. A Vanderlúcia. Ô, Vanderlúcia, obrigada, tá? Até compartilhou a live, muito obrigada. Agora a gente já respondeu o Jamito. Jaqueline. Ó, a Jaqueline fala o seguinte: já tentei tirar o visto 3 vezes, mas foram negados. Tem um irmão que mora aí uns 15 anos, está com processo de legalização. Jaqueline, olha só, eu não atuo nessa área, tá bom? Vou te dar um conselho. Penso que a doutora Hanna, toda quinta-feira, salvo engano, quarta-feira, salvo engano, 6 da tarde, ela está com a live respondendo todas as perguntas de imigração, tá? Porque a sua pergunta, ela envolve imigração. Então, assim, entre em contato, tá? Que eu acredito que ela vai poder te ajudar. A Marlúcia tá deixando a sua pergunta, pode deixar, tá, Marlúcia, sobre INSS. Gente, olha só, anota aí, deixa gravado no seu celular para quando você precisar.
nós temos um telefone que atende aí nos Estados Unidos, tá bom? O telefone é 973 856 7347. Vou repetir, 973 856 7347. Deixa gravado aí quando você precisar, tá bom? Pode ligar, tirar suas dúvidas, a gente está pronto para te atender. Outro canal também nosso é a página do Facebook, Caldeira Paisante Advogados. Essa página traz semanalmente várias informações a respeito das leis aqui do Brasil. Então, se você quer se manter informado de leis que têm a ver com vocês que estão no exterior também, vocês podem colocar lá, seguir, curtir, e a gente vai estar enviando essas informações. E a outra opção também é através do site. Muita gente tem vergonha de expor o nome aqui, de fazer perguntas. No site caldeirapaisante.com.br, tá? Vou repetir, caldeirapaisante.com.br. Nós temos um formulário que você pode preencher e enviar suas perguntas que ninguém vai ver, tá bom? Que foi você, qual a sua dúvida. Então, assim, pode entrar lá no site, enviar, preencher o formulário, enviar a sua dúvida, tá bom, gente? Que nós vamos ter o maior prazer em te responder. Ok, vamos lá. Elaine Glaudino Camargo, vamos ver qual a dúvida. Me casei nos Estados Unidos e também no consulado brasileiro. Me divorciei no Brasil. Sou casada nos Estados Unidos ainda? Ou o cartório informou os Estados Unidos? Olha só, Elaine, o cartório brasileiro, ele só informa aqui dentro do Brasil. Por exemplo, se você divorciou aqui, ele vai informar no cartório onde você nasceu. Olha, ela se divorciou, entendeu? Ele não vai informar aí nos Estados Unidos. O que você vai ter que fazer é pegar a sua certidão atualizada aqui no Brasil, sua certidão de casamento, que contém o divórcio, levar para aí e fazer essa regulamentação, tá bom? Procura um paralegal que possa te auxiliar nisso, ok? Pensa que é um procedimento muito simples. Jamito, tá respondida a pergunta. Gente, vai lá no site, tá? Pode colocar sua pergunta, se for sigilosa, coloca lá. Muito obrigada, Cíntia. Ela disse que está muito satisfeita com o meu trabalho. A Cíntia é nossa cliente. Eu agradeço, Cíntia. Vamos lá, Vanderlúcia. Vanderlúcia, ok, ela continua escrevendo porque a pergunta de INSS, nós vamos preparar uma live, tá, gente? Só sobre isso. Prepare a sua pergunta, você contribuiu no Brasil, tá bom? Prepare a sua pergunta. A Lília, você atende em que estado aí no Brasil? Boa pergunta, tá, Lília? Eu estou em Minas Gerais, Mantena. Mantena é perto de onde? Mantenópolis, Barra de São Francisco, Colatina, Governador Valadares. A gente está nessa região aqui. Só que hoje a justiça brasileira ela se modernizou. Hoje nós temos muitos processos eletrônicos. Isso nos permite ir em vários estados, tá bom? Como que funciona o processo eletrônico? Por exemplo, Rio de Janeiro. A gente manda uma petição aqui para o juiz recebe lá através do computador e analisa o caso com todos os documentos, tudo é digitalizado e passado pelo juiz, tá bom? Então, assim, eu não atendo só em Minas Gerais, tá? Pode entrar em contato, que se eu puder te ajudar, ficarei grata. Boa noite. A Gisele Costa pergunta, boa noite, a criança não suporta o pai, como faz a guarda compartilhada? Ela tem 10 anos. Nossa, isso é um caso, assim, muito complicado, porque o juiz, ele vai querer forçar a guarda compartilhada. E essa questão de não suportar o pai tem que ter maior cuidado, porque assim, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. O juiz pode pensar assim que a mãe, no caso, ela está fazendo a cabeça do filho para que ele não goste do pai, e isso dá um processo criminal seríssimo, ok? Então assim, suponhamos que a mãe não esteja fazendo nada, o filho realmente odeia o pai, não quer ficar com o pai. Isso tem que ser visto pelo Conselho Tutelar da Sociedade, tá bom?
para acompanhar o caso, para levar o caso ao promotor de justiça. Não é algo simples, tá bom? Às vezes exige laudo de psicólogas do município, tá bom? É algo bem complexo e tem que ter muita cautela em fazer, ok? Marlúcia Souza. Ô Marlúcia, eu não vi sua pergunta, tá? Se o Rômulo puder me ajudar, tá bom? Então, gente, hoje, como eu falei, a live ela é assim especial para esses casos de divórcio que envolve pensão, partilha de bens, tá bom? E a gente tem um material muito bom no nosso site caldeirapaisante.com.br, que você pode entrar lá e ter esse material, imprimir esse material, compartilhar, entendeu? Fazer download e mandar para alguém, que são todas essas dúvidas que estão sendo tiradas aqui, elas têm lá no material, tá bom? Sobre partilha de bens, sobre quando o casamento é realizado nos Estados Unidos ou no Brasil, onde que ele pode ser feito, onde pode ser feito o divórcio, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui. A pergunta da Marlúcia. Marlúcia, sua pergunta é sobre INSS, tá bom? Envolve contribuição de INSS. Pode deixar sua pergunta aí que vai ser respondida, tá bom? A gente vai fazer uma live só para isso, mas a sua pergunta vai ser respondida depois dessa live, ok? Vamos ver mais o que, gente, de interessante aqui que eu poderia trazer para vocês. Só um momentinho. 8 horas, aqui para mim são 8 horas e 5 minutos. A gente teve 1 hora de live e foi muito bom, tá? Eu agradeço a participação de todos, tá bom? Eu vou tentar estar semanalmente aqui, tá bom? Para responder as dúvidas e para que vocês possam também, assim, é bom para mim também, bom para vocês, para que vocês saibam os direitos de vocês. E a última coisa é o seguinte, acesse, tá bom? O nosso Facebook, Caldeira Paisante Advogados, e acesse também a nossa página caldeirapaisante.com.br. Você não vai se arrepender, tá bom? Tem muita informação boa lá. E só respondendo a última pergunta aqui, que outra pessoa vai entrar na TV Negócio Fechado, a Lilian perguntando se eu faço divórcio em São Paulo. Faço sim, tá bom, Lilian? A gente vai entrar, deixa o seu telefone, a gente entra em contato, mas entra no site nosso e anota a sua questão no formulário, a gente vai estar entrando em contato, tá bom? Tem muitos canais de acesso. Eu agradeço a todos e tudo de bom, tá, gente? Muito obrigada.